Bom dia. Assim, ó, nós, por que é que a gente fala assim, nós, né, a nossa pessoa aqui, né? Nós não somos uma autoridade nesse assunto porque tem gente que tem muito mais bagagem para falar a respeito, mas isso não nos impede da gente estar compartilhando, né, uma rápida reflexão esta manhã, né? Mas o que é que a gente queria falar de antemão? Somente duas coisas, mas de forma bem básica mesmo, viu? A gente, de repente pode ter alguém aí, não, irmão, tem mais coisas para falar e tal, mas é só como se fosse um tipo de introdução, né? Basicamente, existem dois tipos de mensagens. Isso levando em consideração o fato que você, ou meu irmão, minha irmã, é uma pessoa que antes de ministrar gosta de preparar o sermão, né? Existe o chamado sermão temático, existe o chamado sermão expositivo. Ah, mas tem um textual. Não, tenha calma. Basicamente, tem o textual, aliás, tem o temático e tem o expositivo. O que é o expositivo? O sermão expositivo é como, por exemplo, tu pega o Salmo 23, aí tem todos os versos, né, do Salmo 23, aí o meu irmão, minha irmã, vai explanando versículo por versículo, sem saltar nenhum. Isso é um sermão expositivo. E o que é o temático? Deus te dá uma ideia. Tipo, pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Aí tu vai colocando os pontos da mensagem. Aí tu pega um versículo aqui, outro acolá. E em cada ponto, tu vai montando um quebra-cabeça com vários textos de várias passagens bíblicas. Para o quê? Para montar um pensamento que vai girar em torno dessa ideia. Várias pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Isso é um sermão temático. Você pega ali uma ideia. Em cima dessa ideia, você vai pegando vários textos de vários locais e você vai montando ali, né, um pensamento. Então, essa é a principal diferença, né? E o que a gente vai estar compartilhando aqui essa manhã? É um sermão temático que vai girar em torno da seguinte ideia, né? 7 tipos de chamadas. 7 tipos de chamadas, né? Vai ser uma reflexão dividida em 7 partes. E a primeira parte, o primeiro tipo de chamada que a gente queria compartilhar essa manhã, qual é? Chamada para a salvação. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9. Primeiro tipo de chamada. Olha aí, ó. O título dessa nossa reflexão, que vai girar em torno de 7 partes. 7 tipos de chamadas. E o primeiro tipo de chamada que a gente vai encontrar qual é nos evangelhos? Chamada para a salvação. Mateus, capítulo 9, verso 9, que diz assim, ó. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. O verso 9 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então, quando a gente pega esse chamado de Jesus para a salvação, assim, ó, vem, me segue, siga-me. Olha, dá para você tirar muita coisa interessante. Mas a gente queria tirar basicamente somente duas. O que Jesus quis dizer quando ele disse assim, ó, vem e segue-me? O que Jesus quis dizer com isso? Quando ele fez esse convite a Mateus, aqui no verso 9, capítulo 9 de Mateus, olha Mateus, vem, segue-me. O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte, ó, no que é concernente de salvação, só existe um caminho para se chegar ao Pai. E esse caminho sou eu. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, quando você vai pegando os ensinamentos dos apóstolos, você vai ver que nenhum deles chegou para alguém que estava sendo ensinado ou ensinada e disse assim, olha, quem salva sou eu, Paulo. Olha, quem salva sou eu, Pedro. Não. Os apóstolos deram prosseguimento a essa ideia de que Jesus disse, quando ele disse assim, ó. Então o que é que Jesus quis dizer quando ele disse assim, ó? Vem, segue-me, Mateus. O que é que ele estava dizendo? Só existe um caminho para chegar a Deus. Eu sou o único caminho para a salvação. Os outros, olha, e é interessante porque nós podemos ter os nossos pontos de referência, né? Por exemplo, Paulo, quando ele está escrevendo as suas cartas, ele vai falar a respeito de Abraão. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai falar de vários heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Nós podemos ter os nossos pontos de referência. Profeta Elias, você vai lá para o Velho Testamento, né? Ruth, Esther, você vai pregando, Sara, esposa de Abraão. Você pode ter os seus pontos de referência, eu e você. No que é concernente o quê? A gente moldar o nosso convívio diário com Deus. Nós podemos ter os nossos pontos de referência. Agora, no que é concernente salvação, as Escrituras nos mostram que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E nenhum dos apóstolos mudaram isso, não. Todos eles deram prosseguimento a essa ideia. Quando Paulo, todos eles mostraram que Jesus era o único caminho para se chegar até Deus. E qual é a outra coisa que Jesus quis dizer quando ele disse assim, Mateus, vem, segue-me. Olha, Mateus, siga-me, me siga. Não siga Paulo, não siga Pedro. Em que sentido? Salvação. Né? Olha bem o que a gente quis dizer. Ó. Olha bem o que a gente quis dizer. Nós podemos ter os nossos pontos de referência. Nós podemos nos espelhar na coragem de Elias, na fé de Abraão, né? No aquebrantamento de Davi.
Mas no que é concernente salvação, nosso foco principal tem que ser Jesus Cristo. E nenhum dos apóstolos mudaram isso não, né? Então o que Jesus quis dizer também quando ele disse isso? Ó? Mateus, me segue. Ele quis dizer outra coisa. E essa aqui eu acho que é a parte mais legal da reflexão. Para mim essa ideia serve como um bálsamo. E eu queria que isso servisse para você também essa manhã. O que Jesus quis dizer quando ele disse assim, ó, me siga-me a mim. Todos os outros têm defeitos. Todos os outros podem te frustrar. Mas somente eu jamais te frustrarei. Olha para tu ver como é interessante. Nós temos que ter uma mente aberta e aberta para todo tipo de situação. Como por exemplo, já parou para pensar? Por que muitas pessoas se frustram no decorrer da caminhada? É porque as pessoas não fazem de Jesus o seu foco principal. Seguem outras pessoas, segue fulano, segue cicrano. E quando essa pessoa frustra a pessoa se frustra. Ai, fulano de tal, depositei toda a minha confiança em fulano e fulana. Eu não vou mais ser crente não. Né? Por que muitas pessoas se frustram? É porque as pessoas não seguem esse convite de Jesus. Vem, segue-me, elas seguem outras pessoas. Aí quando a pessoa bate fofo, como a gente diz no linguajar do cearense, o que é bater fofo? É a pessoa te prometer uma coisa e a pessoa não cumprir com a palavra. Né? E interessante, ó, e pense em todas as situações. Tem pessoas que às vezes elas nos frustram, porque ela, não é por maldade, não é porque a pessoa não deu certo. Às vezes a pessoa te prometeu uma coisa, não deu certo, né? Por aí não foi por maldade, não. Agora, tenha uma mente aberta para todas as situações. Tu já parou para pensar que tu tá inserido em um ambiente onde todo mundo tá te traindo? Todo mundo tá puxando o teu tapete, meu irmão, minha irmã. Você tem ministério, não sei se é novo convertido ou seja é pastor, é pastora. Você já parou para você estar inserido em um ambiente onde todo mundo tá te traindo? Tu quer ver quais são os livros? O que é o trair? Tá todo mundo conspirando contra você. Por que Jesus disse assim, ó, vem, segue-me. Evite frustrações, Mateus. Porque a gente tem que estar com a mente aberta para tudo. Você já parou para pensar o que é você, meu irmão, minha irmã, está inserido em um contexto onde está todo mundo contra você? Está todo mundo puxando o teu tapete. Tem gente até orando contra a tua vida. E olha para mim, Deus não responde esse tipo de oração não. Viu? Irmão, por que tu está dizendo isso? É porque isso pode acontecer. Todas as pessoas podem armar contra você. E se você não tiver, meu irmão, minha irmã, com a tua visão focada em Cristo, tu pode até se escandalizar e se desviar. Eu nunca vi tanta maldade assim na minha vida. Nem fora da igreja. Tem gente assim, sabia? Irmão, mas isso pode acontecer? Pode. Você sabe quais são os livros que mais falam de conspiração na obra de Deus? Depois você pode pegar Jeremias. Pensa num cara perseguido. E o outro é o livro de Neemias. No livro de Neemias você vai estar vendo pessoas de dentro ali do convívio de Neemias fazendo contato com pessoas de fora. Para fazer o quê? Para puxar o tapete, fazer com que Neemias viesse a parar a obra. Então entende, isso é um bálsamo para a minha vida. O que é que Jesus quis, para mim e para tu? O que é que Jesus quis dizer quando ele disse assim, ó, vem e segue-me. Mateus, evite frustrações. A gente tem que estar com a mente aberta para tudo. Dependendo da tua chamada, da minha, a gente pode passar por tudo nessa caminhada. E o inimigo, o diabo, ele vai jogar pesado para poder fazer com que a gente venha se entristecer e abandonar e largar a nossa cruz. A pessoa tá com, o diabo, ele nota que a pessoa está com um chamado no pastorado, minha irmã, meu irmão, ele vai usar pessoas até mesmo do teu convívio para te derrubar, para te frustrar. Aí se você não tiver com o teu pé fincado na rocha, sabe o que tu vai fazer? Eu nunca vi tanta maldade, nem do lado de fora. Por isso, o que é que Jesus quis dizer? Que essa palavra sirva de bálsamo para você nesta manhã. Né? Tudo pode acontecer. Pode acontecer até de você estar inserido em um contexto em que está todo mundo contra você. Está todo mundo te traindo, trocando mensagem, puxando teu tapete, querendo te ferir. E se o meu irmão, minha irmã, não tiver com os teus pés fincados na rocha, você pode se frustrar. Mas se você tiver com o teu pé fincado na rocha, você vai fazer como o apóstolo Paulo, que chegou no finalzinho da caminhada. E segundo nos conta a tradição, ele conta, lá no finalzinho, a tradição nos diz que ele foi decapitado. Ele foi decapitado. Mas as escrituras não mostram esse detalhe. A Bíblia vai dizer apenas o quê? Lá no finalzinho da sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer assim, ó, combati o bom combate. Olha, então faça o seguinte. Quando Jesus disse assim, ó, vem e siga-me, o que ele quer dizer? Evite frustrações. Aqui nessa vida a gente pode estar sujeito a tudo. E para que nós não venhamos a ser pego de surpresa numa situação como essa, onde está todo mundo te traindo e puxando teu tapete e você não venha se desviar. Porque, olha, não se escandalize não, viu? Às vezes a gente passa por cada provação, dependendo da tua chamada, que se a pessoa não tiver com o pé fincado na rocha, a pessoa fica assim, ó, repetindo. Eu nunca vi tanta maldade. A pessoa se escandaliza e se afasta. A pessoa fica doida. Né? E o inimigo joga sujo, bota bem para arrebentar mesmo. Mas se você estiver com o teu pé, meu irmão, minha irmã, fincado na rocha, isso é palavra principalmente para quem tem ministério, tem chamada nesta manhã. Né?
Ah, meu querido, minha querida, você vai passar por essa e no final você vai ter experiência para contar para os que estão chegando. Amém.